Então essa pessoa foi atingida por um carro que a deixou com uma concussão no domingo, um pescoço machucado e uma omoplata machucada. Imagino que ela ainda possa ter estado em um hospital ou acabado de sair de um, pois no dia seguinte acordei com um e-mail informando que meu cargo havia sido eliminado e eu havia sido afetado por demissões. Ela não conseguiu receber nenhum tipo de contato pessoal, seja por ligação telefônica ou chamada no Zoom. Ela teve que acordar com um e-mail que lhe dizia que ela havia perdido o emprego, o que é realmente decepcionante que as empresas achem que isso é aceitável fazer. Olá, sou o Brian do A Life After Layoff. Hoje vou falar sobre o estado do mercado de trabalho e se o ambiente de trabalho está irremediavelmente quebrado. Porque tenho passado muito tempo no LinkedIn e estou lendo os sinais e há algumas empresas que estão se comportando muito mal. E isso me fez pensar que talvez seja a hora de reavaliarmos como abordamos as carreiras desde o início. Mas antes de nos aprofundarmos muito nisso, se você está interessado em mais conteúdo relacionado à carreira diretamente de um recrutador corporativo, certifique-se de clicar no botão de inscrição e você também pode querer ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. A menos que você tenha vivido debaixo de uma pedra, provavelmente notou que o mercado de trabalho está péssimo no momento. E enquanto eu navego pelo meu feed do LinkedIn, não consigo deixar de notar, história após história, de pessoas sendo tratadas tão mal como parte dessas reduções de forças que estamos vendo em todo o mercado. E não é apenas uma empresa, mas sim muitas. E quando você acha que não pode piorar, surge outra história. Honestamente, pensei que 2022 foi ruim, mas 2023 está se formando para ser do nível segura minha cerveja. Neste vídeo, sim, admito que vou desabafar um pouco aqui e não tenho um roteiro que estou seguindo per se, mas queria analisar o que estou percebendo no mercado de trabalho especificamente e então como deveríamos estar olhando para nossas carreiras como um todo, porque estou vendo mais uma mudança sísmica no mercado de empregos e não tenho certeza se vamos sair desta ilesos. Se você assistir até o final, mostrarei exemplos reais de pessoas lidando com empresas se comportando mal. Ao analisarmos nossas carreiras de uma perspectiva ampla, precisamos retroceder algumas gerações para entender como chegamos à situação atual. Quando eu volto à geração do meu avô, e provavelmente estou me revelando aqui ao dizer isso, mas ele era da geração anterior aos baby boomers, e no mundo dele, quando você saía, você adquiria uma educação ou aprendia uma habilidade ou um ofício. Então você ia trabalhar para um empregador por 50 anos. Você recebia um salário e cavalgava para o pôr do sol no final da aposentadoria. Você tinha uma pensão e todo esse tipo de coisa, e os empregadores realmente tratavam os funcionários como um ativo durante todo o ciclo de vida deles. Naquela época, trocar de emprego com frequência era uma ideia praticamente desconhecida. Na verdade, meu avô trabalhou em uma siderúrgica durante toda a sua carreira. Meu tio e muitos outros da família naquela geração tinham um único emprego e empregador por toda a vida. Ao longo da carreira, ele mudou de empregos, mas permaneceu em um único empregador. E quando a geração Baby Boomer surgiu, muitos desses mesmos valores seguiram. As pessoas não trocavam de emprego, ainda existia uma grande lealdade corporativa. As pessoas se investiam em uma empresa, em uma carreira, e se mantinham nela através de momentos bons e ruins, e eles aproveitavam os bons momentos e suportavam os maus momentos. E às vezes eles tinham que tomar decisões muito difíceis, seja se mudar para um emprego, se uma fábrica fechasse e eles fossem chamados para se mudar, você veria isso muito comumente. Mas esse conceito de lealdade corporativa também foi incutido e enraizado neles. E claro, durante esses períodos havia demissões e altos e baixos no mercado. Não estou dizendo que ninguém foi demitido ou passou pelo que passamos hoje, mas essas coisas não eram tão comuns, ou pelo menos não pareciam ser. Talvez seja por causa das notícias ou algo assim. Naquela época, era comum ficar com um ou dois empregadores durante toda a carreira. E mais uma vez, você tem aquela pensão que nem vemos mais. Eu acho que quase nenhuma empresa oferece um plano de pensão mais. Os planos 401k mudaram. Você contribui e eles correspondem a uma pequena porcentagem. E não é quase tão benéfico para o empregado quanto as pensões eram para as gerações anteriores, e provavelmente há uma boa razão para eles decidirem se livrar delas como um todo, porque são totalmente financiadas pelo empregador e eles poderiam compartilhar os custos com os empregados criando esses planos 401k. É do interesse da corporação reduzir custos para maximizar a rentabilidade? Ou
Então, essa foi uma das primeiras coisas em minha mente que estou vendo onde o empregador está desacoplando essa lealdade. Costumava haver esse acordo entre o empregado e a corporação que você trabalha para mim durante toda a sua carreira e nós cuidaremos de você. E se afastar das pensões basicamente traçou uma linha na areia e disse: não somos mais leais a você da mesma maneira. No entanto, o empregado não mudou sua lealdade. É como um relacionamento abusivo em que isso se normalizou. E mesmo assim, poucas pessoas comentam a respeito. E honestamente, se você tem uma pensão e está assistindo a este vídeo, pode me deixar um comentário porque estou apenas curioso se alguém ainda as tem. Com a transição para um modelo de custo impulsionado pelos funcionários, houve um aumento nos prêmios médicos. Como as empresas estão lidando com essa mudança? Eles começam a compartilhar os custos ali. Atualmente, a lealdade ao empregado está sendo desacoplada devido ao enfraquecimento dos benefícios. Antigamente, o seguro médico era totalmente pago. Atualmente é extremamente raro. Na verdade, a maioria das empresas hoje oferece um seguro terrível, pouco melhor que o mercado aberto, com franquias de 6 a 7 mil dólares, e você ainda paga 600 dólares mensais do seu salário para uma família. Se você não tem um salário alto, isso se torna um grande fardo financeiro. É outro exemplo de corporações reduzindo sua lealdade ao empregado, mas o empregado ainda mantém essa feroz lealdade ao empregador, e agora o mais recente é que eles tiraram a segurança no emprego. Antigamente, costumava-se ter corporações que passavam por essa natureza cíclica e, quando enfrentavam um período difícil, podiam reduzir suas despesas de outras maneiras, mas geralmente não tinham essas grandes demissões que vemos hoje sem aviso prévio. Ao primeiro sinal de um problema, eles antecipam uma pandemia e aproveitam para demitir pessoas, ajustando o tamanho de seus negócios em nome da lucratividade corporativa e do valor para os acionistas. Nesta última rodada de demissões, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, não porque as corporações estão tendo prejuízos, mas porque querem enxugar para aumentar a lucratividade futura. É exatamente isso que as grandes corporações estão dizendo em seus comunicados à imprensa para os acionistas. Então, o que costumava ser uma relação mutuamente leal entre empregado e empregador foi completamente eliminada. Já não temos mais as pensões, já não temos mais os benefícios médicos que costumávamos ter, e agora nem sequer temos a segurança no emprego. E não só não temos a segurança no emprego, mas é o método pelo qual essas empresas estão demitindo as pessoas que é o mais descarado e chocante de todos. E é aí que me mostra que a lealdade corporativa está completamente morta e o empregador é quem a matou. Não é o funcionário. Porque, analisando como chegamos ao mercado de trabalho atual, pouco antes da pandemia, as coisas estavam instáveis. Estávamos enfrentando um pouco de uma fase econômica, e então esta pandemia surgiu, de repente toda a economia parou. Para um recrutador, todas as contratações foram suspensas, ninguém estava sendo contratado. As empresas utilizaram isso como reação instintiva para demissões. Era como se eles não pudessem esperar para fazer isso. Eles participavam de reuniões corporativas, reuniam as pessoas e afirmavam que não estavam considerando demissões. Isso não faz parte do nosso plano. E literalmente na semana seguinte eles demitem todo o seu pessoal, então eu vi isso acontecer várias vezes. Honestamente, é uma decepção e uma desonestidade. Mas então eles perceberam que havia lucros a ganhar. Então o que eles fizeram? Eles aumentaram a produção de tudo. A economia retomou seu ritmo acelerado e os empregadores ambiciosamente buscavam captar o máximo de negócios possível. Porém, perceberam que, na pressa de alcançar a rentabilidade, começaram a competir com outros empregadores para tentar arrebatar os melhores talentos. Observamos um grande crescimento no mercado de trabalho para quase todas as profissões. Desenvolvedores de software estão em alta demanda, tanto que é impossível entrar em qualquer lugar sem encontrar empregadores tentando oferecer-lhes um emprego. Eles ditavam seu preço devido à lei da oferta e demanda. Havia uma demanda excessiva e pouca oferta comparativa, e não conseguiam preencher as vagas rapidamente. Eles estão distribuindo muito dinheiro para as pessoas. E eu estou aqui assistindo a isso pensando, isso não vai acabar bem, porque uma vez que o fundo cair, vai ser a mesma coisa que aconteceu em 2020. No primeiro sinal de problemas no horizonte, todas essas empresas começaram a demitir funcionários. Os recrutadores também foram afetados por essa situação. Eles não conseguiam contratar recrutadores o bastante para trazer pessoas para a empresa. Mas por outro lado, ao primeiro sinal de problemas, todas essas empresas que possivelmente contrataram e compensaram demais por posições que normalmente não fariam, estão procurando maneiras de reduzir o pessoal. Eles buscam a primeira desculpa para reduzir o custo da mão de obra contratada. E claro, para o funcionário médio que finalmente sentiu que teve seu dia ao sol, esse destaque não durou muito tempo, não é?
Porque aprendemos da maneira mais difícil que o que vem fácil, vai fácil. O interessante é que 1 ou 2 empregadores podem liderar a carga e fazer demissões. De repente, os outros empregadores podem pensar, eles estão demitindo? Vamos demitir todos também, assim não pareceremos os vilões. É por isso que estão ocorrendo demissões coletivas em diversas empresas. E certamente a economia não está indo tão mal assim que todas essas empresas precisam demitir todos ao mesmo tempo. Os acionistas buscam lucros. Eles tentam melhorar e aumentar suas estatísticas devido aos altos custos acumulados com mão de obra. Muitos desses empregos não foram eliminados por causa de perdas financeiras das empresas. Foram eliminados por quererem maximizar a rentabilidade. E isso é difícil de aceitar para aqueles cujas vidas foram arruinadas por isso. E é a natureza de como as empresas lidaram com essas demissões que é particularmente desagradável, porque ilustra quão insalubre é a relação entre empresa e empregado atualmente. Claro, nós tivemos a grande renúncia, nós tivemos a saída silenciosa, tivemos todos esses movimentos. É quase como se os funcionários estivessem mostrando os sintomas de uma doença que está escondida sob a superfície com carreiras e emprego em geral. Isso não se limita a poucos empregadores. Isso ocorre em todos os setores e em quase todas as funções. Vamos analisar alguns exemplos reais para mostrar o quão doentia é essa relação. Um ex-funcionário da Zoom anunciou que a empresa realizou uma demissão em massa recentemente. Ele lamenta não ter sido um dos trabalhadores afetados. Eu estava de licença paternidade, criando laços com minha filha recém-nascida. Essa notícia chega em péssima hora. Quer dizer, eu posso imaginar apenas estar em um hospital segurando sua filha recém-nascida pela primeira vez e você recebe essa ligação completamente insensível. É quase ofensivo que ele tenha que atender essa ligação. Honestamente, me pergunto se eles fizeram isso através do Zoom, a chamada deles no Zoom, a demissão pelo Zoom. Mas ele ter que lidar com essa notícia irritante de algum departamento de RH completamente insensível e equipe de liderança sênior que não podia esperar para permitir que essa pessoa aproveitasse este momento, este potencial, a maior alegria de suas vidas. Mas não, eles não podiam esperar para demitir essa pessoa. Eles precisavam fazer isso imediatamente, mesmo que ele estivesse no hospital recebendo sua filha. Como pai, ele é responsável por cuidar da filha. Eu pretendo fazer isso totalmente. Agora ele está procurando empregos em certas áreas geográficas. E é realmente lamentável que ele agora tenha que considerar a cobertura COBRA para garantir que sua filha tenha o cuidado de saúde adequado. O cuidado com a saúde se foi novamente. Como funcionários demitidos, você depende do COBRA, que é extremamente caro, principalmente se quiser manter os mesmos médicos que tem visitado. Você quer garantir a continuidade da cobertura? Ele agora considera gastar mais de 2.000 por mês, em vez dos habituais $600, e essas franquias permanecem. É triste que esse funcionário tenha sido demitido por videoconferência, provavelmente por medidas de redução de custos e não por perdas financeiras reais no mercado. Ok, vamos verificar outro aqui. Então aqui temos um funcionário que trabalhou nesta empresa chamada Ada, que foi prestes a vestir seu terno para o funeral de seu pai. Então essa pessoa está de luto por seu pai e está lidando com as emoções disso com sua família e se conformando com a perda de um dos pais. E eles também não puderam esperar por isso. Eles tiveram que demitir imediatamente. Não havia ninguém no RH, nenhum gerente que interveio e disse: "Ei, talvez essa não seja a mensagem certa que deveríamos estar enviando para o restante de nossa força de trabalho, que demitirá alguém que está de licença por luto. Temos que fazer isso agora mesmo." Aposto que quando entram no site da Ada, dizem que tratam as pessoas como se fossem da família. Eu garanto que eles dirão algo assim, que tratamos nossos funcionários, somos uma grande família feliz. Eu garanto que está em algum lugar lá. Eu não vou verificar, mas garanto que está em algum lugar do site deles. Então essa pessoa agora tem que aceitar o fato de que seu pai morreu. Ele está literalmente prestes a ir para a cerimônia, o funeral, para enterrar o pai dele. E ele agora está lidando com outra perda traumática em sua vida. E o momento disso é absolutamente absurdo. E este também é um gerente intermediário em uma empresa de tecnologia. Então não apenas o colaborador individual é afetado. Isso também se aplica à gerência intermediária. Certo. Então vamos dar uma olhada em outro. Aqui temos outra pessoa que está ironicamente no recrutamento, que também foi extremamente afetado. É tão difícil para os desenvolvedores de software, parece fácil vir e ir, mas não estou dizendo para não ser um superdotado. Esta é minha segunda demissão não baseada em desempenho em 3 meses.
Depois de 7 horas de entrevistas, inúmeras conversas com a equipe de liderança, dias de preparação, preparo e semanas de examinando registros públicos da empresa e desistindo de outras oportunidades maravilhosas, ela aceitou um cargo em uma empresa. Isso foi há 3 meses, que cortou cerca de 20% de toda a empresa e exatamente 80% da minha equipe, 8 dias depois que comecei em uma iniciativa de redução de força de trabalho. Como você pode ser tão mal planejado que não sabe que há uma grande demissão chegando 8 dias antes de você contratar alguém, interromper todos os seus planos, arruinar as oportunidades de carreira que eles tinham? Imagine a montanha-russa de emoções que ela deve estar sentindo, sendo demitida, lidando com todos esses sentimentos e finalmente voltando ao mercado de trabalho. Você se candidata, consegue algumas oportunidades quando o mercado ainda estava meio que ok. Então você aceita um emprego que julga ser o melhor para a sua carreira. Apenas para descobrir que pouco mais de uma semana depois, todo o departamento dela é cortado. Ela está de volta à luta, mas desta vez sem as oportunidades anteriores. Agora, ela enfrenta um mercado de trabalho muito mais difícil, com escassez de empregos de recrutamento e milhares de novos concorrentes entrando no mercado diariamente devido a demissões em outras empresas. As empresas estão demitindo seus desenvolvedores de software e todos estão descobrindo da pior maneira que a lealdade corporativa não vale nada. Tudo bem, então vamos dar uma olhada em outro aqui. Então essa pessoa foi atingida por um carro que a deixou com uma concussão no domingo, uma escápula machucada. Imagino que ela ainda possa ter estado em um hospital ou acabado de sair dele, pois no dia seguinte acordei com um e-mail informando que meu cargo havia sido eliminado e eu fui afetado por demissões. Ela não conseguiu receber nenhum tipo de contato pessoal, seja por telefone ou Zoom. Ela teve que acordar com um e-mail que lhe dizia que ela havia perdido o emprego, o que é realmente decepcionante que as empresas achem que isso é aceitável fazer. Lamento o fato de que estava correndo atrás de negócios para o final do ano fiscal com lesões, apenas para ser demitido um dia depois. Então ela tinha essas lesões e ainda estava tentando se esforçar, ir além do necessário apenas para atingir as metas para o final do ano fiscal. A lição é sempre cuidar de si mesmo primeiro, já que as empresas fazem o mesmo. E isso é 100% a verdade. Como você pode ver neste caso, ela está ferida e ainda está tentando trabalhar e produzir. E como ela é recompensada? Com um e-mail de demissão sem cerimônia. Essa é complicada. Essa pessoa diz: imagine acordar com um e-mail do seu diretor executivo à 1 da manhã, informando que sua posição foi eliminada. É algo que eu nunca experimentei até hoje. Também é desanimador saber que esse e-mail foi enviado acidentalmente e não deveria ter sido enviado até quarta-feira, 8 de fevereiro. E quando ela postou isso, era meados de janeiro. Então, era pelo menos 2 a 3 semanas após a data prevista para a demissão. Então, o diretor executivo com um dedo gordo envia este e-mail para todos, e este é um gerente sênior de recursos humanos, parceiros de pessoas, nesta localização de saúde. E essa pessoa é o diretor executivo da Nomad Health. Decide enviar com o dedo gordo e deixar todos saberem que foram demitidos com bastante antecedência. Então, maneira de estragar essa... Embora eu acho que de alguma forma ele talvez tenha feito um favor a você, ou ele ou ela fez um favor a você, dando pelo menos algumas semanas de aviso prévio, porque a maioria das pessoas que foram demitidas não recebeu aviso prévio. Mas mesmo assim é uma experiência bastante terrível. E aqui está um que achei muito interessante e quis incluir porque é uma pessoa de aquisição de talentos que está entrevistando para uma empresa. Ele foi demitido de um emprego e está desempregado atualmente. Ele foi demitido e contou que chegou à última rodada de uma entrevista, onde fez uma apresentação de 30 minutos, seguida por perguntas e respostas, e passou por meio dia de entrevistas com cerca de 12 pessoas o interrogando com perguntas aleatórias. Estou aqui questionando por que uma pessoa TA... Um recrutador precisa montar uma apresentação? Por qual motivo? Como recrutador, não há apresentações no seu trabalho diário, exceto ao conversar com candidatos a emprego e gerentes de contratação, mas nunca ouvi falar de um recrutador sendo obrigado a montar uma apresentação. Então reflito sobre como seria a experiência do candidato. Todo o trabalho de selecionar pessoas para trazê-las para dentro é impossível de ser contratado. E então a maneira como eles lidam com as pessoas do outro lado é enviando-lhes e-mails no meio da noite, ou quando estão sentados em um hospital, ou quando eles tiveram uma morte na família. É apenas que
A desconexão é tão grande que quase fico sem palavras sobre como isso funciona. Ele afirma que há 12 pessoas. 12 pessoas o interrogaram. Quer dizer, vamos lá. Nunca ouvi falar de um painel com 12 pessoas. Aquela estabelece um novo padrão para uma péssima experiência de candidato. Imagine estar numa sala com 12 pessoas te interrogando simultaneamente. E assim que você vem com uma resposta, essa pessoa aqui já tem a próxima pergunta alinhada e eles estão te pressionando. Essa pessoa fala rapidamente como uma metralhadora. Você está apenas tentando lidar com o volume que lhe é direcionado. A experiência é péssima para o candidato. Ele diz que não sabe o que a empresa estava pensando e aponta o problema. Um dos entrevistadores com quem me encontrei antes da entrevista presencial disse: Bem, já nos encontramos com você no início da semana, então não temos muito mais para perguntar. Então por que você está fazendo ele vir e fazer essa apresentação final na frente de 12 pessoas? Além disso, eles não deveriam demorar tanto para tomar uma decisão de contratação. E algumas pessoas nos comentários estavam dizendo: Ei, é melhor você ter cuidado porque a empresa pode realmente ver isso. E o cara é tipo: eu não me importo. Entrei na conversa e disse que talvez você devesse reavaliar se isso é o certo para você, já que trabalha com aquisição de talentos. Se eles te tratam assim como candidato, imagine os obstáculos que os outros enfrentarão, com 12 entrevistas em painel, projetos para fazer em casa e apresentações, apenas para serem contratados e demitidos sem cerimônia, provavelmente 3 meses depois. Então ele concordou comigo, e às vezes conhecer o seu valor é mais importante do que aceitar um trabalho que claramente não valoriza o candidato em nenhum nível. Essa é uma das lições desse desabafo que estou compartilhando. É de explodir a cabeça. E eu também quero fazer um curto, se você me segue, acho que posso ter feito um curto até no YouTube, mas se você me segue no TikTok ou em qualquer um dos outros canais, provavelmente já viu isso, mas havia um empregador, um grande empregador de tecnologia que demitiu um monte de pessoas, muitos desenvolvedores de software, muitas pessoas de RH. Na mesma semana em que fizeram isso, eles também postaram uma recomendação de pipeline. E é isso que essas oportunidades de carreira representam. Se você não sabe o que é um registro de encaminhamento, basicamente uma empresa ou departamento de TI irá publicar um trabalho que eles não têm intenção de preencher. Então, na verdade, não há uma posição disponível aqui, mas eles publicarão este trabalho com o pensamento ou em teoria para coletar um monte de inscrições. Então, quando eles começarem a contratar novamente, eles terão uma boa seleção de candidatos para escolher. E eu tive gerentes de contratação e líderes de TA me dizendo que queríamos fazer recomendações de pipeline. Sempre me posicionei contra isso, afirmando que não é algo focado no candidato. Alguém que fica animado ao ver uma vaga aparecer apenas para perceber que é a mesma empresa que o demitiu e está solicitando outros candidatos é como se o seu parceiro terminasse com você. Eles te traem, terminam com você e logo você vê o nome deles em um perfil de namoro. É assim que eu me sentiria se fosse o candidato, mas de qualquer forma, eles acabaram de demitir um monte de pessoas e já estão colocando vagas em pipeline. É apenas que a aparência disso é realmente ruim. Se eu for do RH, você precisará remover essa vaga. Isso simplesmente não é apropriado manter isso, especialmente à luz da situação econômica que está acontecendo agora. Queria compartilhar isso. É apenas outro ponto de dados nesta relação. E este último é particularmente vou colocar um pequeno aviso aqui. Se você tem sensibilidade em relação à saúde mental, talvez queira se afastar desta parte, mas este é particularmente difícil de ler. Esta pessoa disse que os efeitos colaterais horríveis das demissões. Perdi um amigo nesta semana. Ela sobreviveu a várias demissões ao longo de 2022, mas foi dispensada em 1º de fevereiro através de uma chamada Zoom. Dentro de 2 dias, ela tirou a própria vida. Ela não tem certeza se a demissão foi o fator principal, mas certamente contribuiu. E essas empresas que contratam pessoas descuidadamente de suas existentes, sabe? Muitas vezes eles vão lá, contratam pessoas de suas empresas e deixam passar outras oportunidades de emprego e eles vão interromper e correr o risco pensando em se melhorar, porque essas corporações os convencem. As equipes de recrutamento dessas empresas recrutam essas pessoas, mas tenho certeza de que não sabiam que isso iria acontecer.
Algum líder sênior aprovou o recrutamento e eles farão coisas como esta empresa que demitiu a pessoa após 8 dias. E não há consideração pelo impacto humano disso. E este é provavelmente o exemplo mais extremo, mas é um exemplo mesmo assim. Conheço alguém no LinkedIn, provavelmente assistindo a este vídeo, que mencionou um caso similar na área dele, onde alguém fez o mesmo após uma demissão. E este é um impacto muito real e permanente que essas empresas têm nessas pessoas que elas contratam sem cuidado e depois demitem sem cuidado. E então tem que haver alguma responsabilidade aqui para um executivo que toma a decisão de aumentar o quadro de funcionários em um mês, apenas para no mês seguinte dizer, opa, desculpe, opa, errei. Vamos cortar esses cargos sem qualquer consideração pelo elemento humano, e este é o infeliz resultado disso. Se você é alguém que está passando por uma demissão e está lidando com uma dificuldade particularmente emocional e está considerando uma permanente opção, eu imploro que você procure ajuda. E há um número aqui, e eu vou colocá-lo na tela, mas há um número aqui que você deve ligar e obter a ajuda de que precisa, porque nenhum trabalho, nenhum empregador vale a pena. Existem maneiras de navegar por isso. Você está neste canal. Meu objetivo é auxiliar as pessoas em momentos difíceis como este e ajudá-las a retornar ao trabalho o quanto antes. Mas isso é uma coisa muito real e infeliz, e eu queria mesmo trazer isso à tona. Desculpe pelo clima sombrio deste último, mas achei que valia a pena mostrar. Acredito que o ambiente de trabalho foi fragmentado ao longo dos últimos, certamente 3 anos, se não mais, mas certamente nos últimos 3 anos. E acho que essas demissões que aconteceram agora fragmentaram e continuarão a fragmentar as pessoas à medida que avançamos para o resto de 2023. Lamentavelmente, é provável que as demissões continuem. Acho que vai haver muito mais. Acho que vai atingir muito mais indústrias. Então eu imploro que você comece a tomar as medidas necessárias agora para agir como um agente livre. Devemos aprender com tudo isso que precisamos agir como agentes livres. Temos que cuidar de nós mesmos primeiro. Iniciem projetos paralelos, pessoal. Eu imploro que você comece a se proteger e a proteger sua família para que não dependa de uma única renda ou de um único empregador para a totalidade de sua subsistência. Você precisa diversificar suas fontes de renda agora mesmo. Você precisa começar a fazer planos e não pense que isso não vai acontecer com você, porque eu garanto que a maioria das pessoas que foram demitidas, assim como você viu neste vídeo, elas não esperavam que isso fosse acontecer com elas. Eles receberam um e-mail inesperado informando que mesmo os melhores desempenhos terão uma reunião repentina com notícias surpreendentes. Então não deixe isso acontecer com você e não esteja preparado, porque sua família está contando com você. Sua saúde mental depende de você. Você tem que agir como um agente livre. E quando olhamos para as carreiras como um todo, ainda existe algo como uma carreira de longo prazo dentro de uma organização? Eu não consigo ver uma circunstância, além de algumas muito únicas. Sempre haverá alguém na plateia que dirá, tenho uma carreira de longo prazo e minha empresa é ótima, mesmo em situações isoladas. Isso é ótimo, fico feliz que existam pessoas assim. Mas eu acho que para a grande maioria dos trabalhadores comuns, a ideia de trabalhar em um único empregador ou em um empregador por um longo período de tempo simplesmente não é uma realidade na qual você pode contar mais. Isso não significa que não possa acontecer, mas eu não acho que você deve entrar em uma situação de emprego sentindo que vai fazer carreira nessa organização específica. É provável que você vá ser um. Daqui para frente, acho que está provado que as empresas tratam as pessoas como mercadoria. E quando não são mais úteis, são cortadas. Não há responsabilidade. Em 1 ou 2 anos, quando o mercado se recuperar, eles vão contratar todas essas pessoas de volta, repetindo o ciclo. E não há responsabilidade por isso. Não há razão para não pararem com isso. Nas entrevistas, vá com os olhos abertos, faça perguntas difíceis aos gerentes de contratação, entenda o negócio e os planos deles. O desempenho passado é o melhor indicador do desempenho futuro. Assim como um empregador diz isso a você em uma entrevista, você deve observar como eles se comportaram no passado. Houve demissões em 2020 e em 2022. Se uma empresa demitiu vários funcionários e agora está tentando te contratar, isso pode indicar instabilidade e falta de planejamento estratégico na organização. Se sobrevivi a uma demissão na empresa, também questiono a lealdade dela e por que deveria me sentir confortável em continuar trabalhando lá.
Só porque eu sobrevivi a uma rodada não significa que outra rodada não vai chegar e eu não vou ser pego nela. Portanto, esteja com os olhos bem abertos e mais importante, haja como um agente livre. Agradeço imensamente por ter me acompanhado até aqui, mesmo com o vídeo tendo ficado extenso. Se você é uma empresa que precisa de ajuda na busca por emprego, foi demitido, está enfrentando dificuldades, problemas de saúde mental e precisa retornar rapidamente ao mercado de trabalho. Isso é algo em que eu me especializo e tenho um site, chama-se lifeafterlayoff.com. Confira as dicas e truques gratuitos que compartilho no meu YouTube, TikTok e blog. Vale a pena dar uma olhada. Eu tenho um blog lá que você pode conferir. Compartilho meu conhecimento mais profundo através de cursos de treinamento. Tenho um chamado Resume Rocket Fuel, que vai te ajudar a escrever um currículo que será anotado pelo recrutador. Ele te dá a melhor chance de ser notado por esses recrutadores. O objetivo é conseguir para você a primeira entrevista. Após conseguir a primeira entrevista, é sua responsabilidade se vender durante o restante do processo seletivo. E é aí que entra o bootcamp ideal para quem procura emprego. Ele vai te guiar por cada etapa desse processo de entrevista, como se sair bem em cada uma, navegar pelo que eles buscam e, por fim, como obter a oferta de emprego. Vamos te ajudar a negociar essa oferta para tentar conseguir dinheiro para você. Isso pagará pelo curso e outras coisas boas, já que há muitas histórias de sucesso lá. Se você quiser pular o recrutador, se ainda houver algum após todas essas demissões, é aí que entra o curso Desbloqueando o LinkedIn. Caso deseje um suporte mais personalizado, ofereço sessões privadas de coaching individual. Você também pode me contatar pelo meu site. Agradeço por você estar assistindo. Eu sei que foi um longo desabafo e estou preocupado com a direção que estamos tomando em um ambiente de carreira e trabalho. Eu tenho que admitir, eu simplesmente não vejo isso melhorando, ficando mais saudável. Deve piorar antes de melhorar. Como sempre, trarei mais conteúdo para ajudá-lo a navegar por tudo isso. Agradeço por assistir e nos vemos na próxima vez.